sou a Amélia Dias, esse é o programa Mulher de Verdade, como sempre, não é, fazendo o programa carinhosamente para vocês. Eu queria agradecer, não é, desde já, a todas as pessoas que compartilham, que curtem, que não é, estão no meu Instagram, estão no meu Facebook e agora no meu YouTube, gente. É isso aí. Eu preciso mesmo da ajuda de vocês. Afinal de contas, todas as pessoas que a gente traz aqui, a gente tenta, né, levar o máximo para as pessoas, porque são pessoas especiais, têm trabalhos maravilhosos. E com a colaboração de vocês, curtindo, compartilhando, mais pessoas podem estar assistindo e podem ter adquirindo, não é, eu diria, esse conhecimento e tendo essa proximidade também com a gente no programa. Bom, antes de nós começarmos o programa, eu queria falar de duas pessoas que eu tenho, né, que agradecer muito. Uma é o IBENO, o Instituto Bertone Nova de Odontologia, onde lá, não é, você encontra especialistas na área da saúde bucal, que é tão importante. Então, eu recomendo porque eu tenho certeza que lá você vai encontrar o tratamento que você precisa. Tem várias especialidades e eles são maravilhosos. Uma outra pessoa também, que são três, né, na verdade, que eu não posso deixar de falar, é o Estúdio João Franco, gente. Esse estúdio maravilhoso, com 2 unidades aqui em Guarulhos, que também faz um trabalho incrível, não é? E está sempre bem atualizado, com produtos maravilhosos e uma equipe também em excelência. E aí, quando a gente quer falar de comida gostosa, né? Claro que Cantina Giovanni é tudo de bom. Então, se você está pensando em reunir a família, ou então encontro, não é? Aquele encontro amoroso, não é gostoso? Vai presentear a namorada, ou vai presentear a esposa, ou então aniversário, ou mesmo para querer comer uma pizza ou um domingo. Gente, Cantina Giovanni tem pratos maravilhosos e o Giovanni sempre recebendo ele e sua equipe com todo carinho, todos nós. Hoje o programa, gente, vai ser muito bacana, porque a gente vai estar falando, não é, com a Elielma, essa nutricionista que vocês amam de paixão, e eu também, e ela vai falar sobre um tema que, olha, é fantástico. Ela vai estar aqui depois conversando com vocês. Depois, logo em seguida, eu vou estar apresentando para vocês, não é, uma pessoa que tem um trabalho bacana aqui na cidade, que é muito legal também, e que proporciona para você, não é, ter assim um aperfeiçoamento em idiomas. Ele representa o IASG aqui da nossa cidade, e ele tem assim um trabalho incrível. Vai estar falando e vai estar demonstrando, eu sei que vocês vão adorar também. E depois nós vamos ter aquele, não é, que foi tão polêmico, todo mundo gostou, mandou curtida, mandou mensagem, eu quero agradecer, porque agora no Mulher de Verdade a gente tem o Lima, né, falando de esporte, gente. Olha que legal, né? E aí todos nós ficamos antenados para saber as novidades. Tudo isso e muito mais aqui no programa Mulher de Verdade. Não é isso, Elielma? Isso mesmo. Então aí, Elielma, que bom que você está aqui, como sempre, trazendo temas assim que são maravilhosos. Então, vou deixar você se apresentar, o programa é seu. Tá ótimo, Amélia. Muito obrigada. Bom, boa tarde, primeiramente, para todos vocês. Hoje, nós iremos falar sobre fome oculta. Na realidade, eu sempre coloco temas lá no meu Instagram, né, sobre algumas coisas relacionadas à alimentação. E eu coloquei... mas Elielma, antes de mais, não vou te cortar, gente. Sabe Pode cortar. Cadê a entrada da Elielma? Vamos lá. Vamos lá. Agora sim. Agora começou o quadro. Obrigada, eu adorei, obrigada. Bom, eu sempre coloco lá no meu Instagram temas, né, sobre alimentação e peço para os seguidores fazer perguntas sobre isso. E eu coloco um tema e o tema foi deficiências nutricionais. Então vieram diversas perguntas e uma pergunta foi essa, fome oculta. Né? Uma das seguidoras mandou falando que a sobrinha dela, o pediatra da sobrinha dela, falou que a sobrinha dela tinha fome oculta. E o que é fome oculta? Nossa. Então hoje eu irei responder, eu falei para ela, irei responder lá no programa da Amélia, não perca, né? E também, caso outras pessoas também tenham dúvida do que é fome oculta, hoje será tirada. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, fome oculta nada mais é o que ela é definida como deficiências de micronutrientes, ou seja, deficiências de vitamina ou de minerais, né? Por quê? Por um desequilíbrio na alimentação. Então, o desequilíbrio nessa alimentação ocasiona a deficiência de um micronutriente ou de uma vitamina ou de ambos, né? E ocasiona a deficiência nutricional. Então, isso que é uma fome oculta, né? Por que acontece a fome oculta? Normalmente pelo desequilíbrio na alimentação, porque não tem ou pouca quantidade ou nenhuma quantidade de frutas, legumes, vegetais,
carnes, peixes, todos esses grupos alimentares, ok? Ou seja, a fome oculta não está relacionada na quantidade alimentar, e sim na qualidade alimentar. Acredito que agora ela saiba o que é uma fome oculta, né? Não é relacionado à quantidade, e sim à qualidade, ou seja, deficiência de um micronutriente ou de uma vitamina, de um micronutriente. Ok? Então você veja como é importante, né? Nós estarmos sempre fazendo os nossos exames, não é Sim, isso? Para que a sim. gente possa estar observando se está tudo em Tudo dia. ok, tudo seguindo os parâmetros ali, como que estão, se está indo de acordo às recomendações diárias, mas está tudo ok. Né? Quais são as causas que podem levar a essa fome oculta ou ao desequilíbrio nutricional? Normalmente, ao baixo índice de produtos, alimentos nutritivos. Né? Baixos nutrientes pode ocasionar fome oculta ou deficiência nutricional. Também o que? A monotonia alimentar, ou seja, a pessoa come sempre aqueles mesmos alimentos, não tem uma variedade. Ela não segue ali a nossa querida pirâmide alimentar, né? Com todos os grupos alimentares. E sempre aquele, sempre a mesma fruta, mesmo legumes, os mesmos vegetais, nunca modifica. Isso pode ocasionar também deficiência nutricional. Por quê? Cada alimento contém o seu nutriente. Cada alimento contém fruta, contém a sua vitamina e também o seu mineral. Né? Então, a monotonia alimentar também pode ocasionar uma fome oculta, pode ocasionar uma deficiência nutricional. E, claro, os alimentos industrializados, né? Os maus hábitos que nós hoje temos de comer sempre alimentos industrializados, esquecendo os in naturas e colocando sempre os industrializados. Né? Teve uma paciente minha que falou, Amélia, eu como Nutri porque ela está falando que ele é fortificado com a vitamina tal, que ela é fonte de mineral tal, então por isso que eu como. Mas será que esse alimento realmente é fortificado com esse micronutriente? Será que ele realmente tem esse micronutriente nele? E será que a quantidade que tem nesse alimento é para você? Vai suprir as suas necessidades nutricionais? Será que esse alimento não contém um micronutriente que inibe a absorção de outro micronutriente, como por exemplo o cálcio e o ferro? Nós sempre falamos que não pode comer, após você almoçar, não coma nenhum alimento que contenha cálcio, porque os dois competem. Né? Então, será que nesses alimentos também não há isso? Será que está tendo a absorção necessária que o seu corpo necessita nesses alimentos? Acredito que não. Então, sempre dê prioridade aos alimentos naturais e deixe sempre de lado os industrializados. Você veja só, né, Ilhama, como é importante nós termos, não é, essa diversificação. Por isso que a gente sempre escuta a importância que tem, por exemplo, de um prato colorido, Sim, não é? sempre. Para que a gente possa estar abordando tudo aquilo que, na verdade, o nosso organismo necessita. Assim, para que não ocorra nenhum tipo de deficiências. Aqui no Brasil, está tendo muita deficiência de algumas vitaminas. Podemos citar vitamina A, vitamina D, né, que hoje em dia fica exposto ao sol. É muito difícil, né? Iodo, né, já vem há muito tempo atrás, o iodo tanto que o iodo hoje é colocado no sal. O sal é iodado. Né? Zinco, magnésio, cálcio, ferro, ácido fólico, entre outras deficiências também, que são ocasionadas pela má alimentação, pelos maus hábitos alimentares, ao decorrer dessa má alimentação. E por isso também as frutas nós devemos sempre, né, termos a preocupação de nós estarmos variando também. Sempre. E a natureza ela é incrível, né? Porque você veja bem, já tem as frutas da estação, Sim. ou seja, está sempre realmente, não é? Sempre ali inovando. A própria natureza inova, sempre mostra pra gente a variedade que tem. Mas normalmente nós sempre preferimos algumas, esquecemos das outras, né? Mas lembrando que cada alimento, cada fruta contém a sua vitamina, contém o seu mineral, que é essencial para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, tenha essa variedade alimentar, que é de extrema importância. Sabe que eu percebo? Que quando as pessoas, não é, elas se alimentam bem, elas dormem bem, elas fazem exercício, elas têm uma vida mais saudável. Sim. Elas buscam, elas parecem que são mais felizes, né? Tem São mais mais disposição. dispostas, A alimentação saudável traz isso para essa pessoa, mais disposição. Até porque não vem um peso de aditivos, de corantes que vem na alimentação industrializada. Né? Então, a pessoa está sempre bem-humorada. Além também da alimentação, a importância da prática de atividades físicas também é de extrema importância. Mas a alimentação saudável é fundamental para ter esse bem-estar. E, claro, levar sempre o quê? A melhor qualidade de vida.
E a qualidade de vida é uma coisa que, assim, a gente tem que... Sempre eu estamos acho que, em busca. E exatamente assim. E como a mesma coisa com relação, por exemplo, à nossa alimentação, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre atento e mudando alguns hábitos que, às vezes, vêm enraizados, né, pela nossa formação e que não é uma coisa que acabamos passando para os nossos filhos, para os nossos netos e que são prejudiciais. Verdade. Então, a gente tem que ter, assim como tem que ter educação, reeducação alimentar, eu acho que a gente tem que ter também, né, para outras coisas também se reeducar. Sim, sempre. Não é? Sempre Para que a gente mostrar ali possa... como que deve ser a alimentação correta. Né? E começar ali já no princípio, né, na criança, mostrar para ela como que ela deve se alimentar corretamente. E aí ela vai levar isso para o resto da vida dela. Virão, lógico, apresentarão para elas os alimentos industrializados, outros tipos também, como o refrigerante, mas ela vai saber o equilíbrio. Mostrar para a criança o equilíbrio é fundamental. Ela vai saber fazer a escolha certa. E aí, quando ela experimenta, né, e ela passa a ter como hábito, mesmo que você apresente outras coisas que não são tão, eu diria assim, né, saudáveis, a criança já tem um hábito, né? Já. Eu vejo a minha netinha, ela adora, por exemplo, brócolis. Isso é ótimo. Então, se você, nossa, ela ama cenoura, sabe, Perfeito. batata, e vai, ovinho. Então, assim, ela até mostrou pra mim que, olha só, né, a gente às vezes precisa ser avó para aprender, que a gente vive aprendendo, né? Sempre. Que a criança se alimenta bem, ela gosta, quando você oferece, ela vai se acostumando, ela vai comendo de uma forma tranquila e muito feliz. Essa alegria, né, na hora de você servir o alimento, é um momento de festa. Tem a criação de hábitos, já criou hábitos nessa criança. Bom, você me permite? Claro. A gente só vai dar uma licencinha, a gente volta já e aí falando mais com a Eliel. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, e aqui comigo, não é, a nutricionista Elielma, falando sobre nutrição. Eu vou deixar ela falar, porque, gente, hoje o tema está muito bacana, como sempre, né? À vontade, Elielma. Muito obrigada. Bom, dando continuidade, né, para as deficiências nutricionais, Amélia, podemos falar de sintomas, podemos falar também do tratamento e de prevenções, né? Sintomas vai variar de acordo com aquele micronutriente que a pessoa, que o indivíduo está tendo essa deficiência, né? Bom, o tratamento é com a alimentação saudável, né? Com a alimentação balanceada, ali com todos os grupos alimentares, né? Ressaltando, Amélia, que caso essas deficiências ali não sejam tratadas, elas podem ocasionar doenças graves, como, por exemplo, um câncer, a hipertensão, a osteoporose, doenças cardiovasculares. Por quê? Os micronutrientes que combatem essas doenças não estão ali no seu organismo para ajudá-lo a combatê-las. Então, pode gerar, sim, essas doenças. Então, é de grande importância que não ocorra. E se caso você está com algum tipo de deficiência nutricional, vamos procurar um médico, um nutricionista, e ali vamos arrumar isso no seu organismo, né? Vamos mostrar, dar para esse organismo o que ele está necessitando, ok? O tratamento é com a alimentação correta. Em alguns casos,
Vamos examinar o caso. Entramos com suplementação, que é com os polivitamínicos. Eu sempre tenho medo de falar sobre suplementação. Por quê? Suplementação, o nome já diz. Caso você precise, caso não está vindo ali da sua alimentação, bem a suplementação. Ah, Nutri, eu não como fruta, mas eu tomo polivitamínicos. Não é assim que funciona. Prioridade sempre na alimentação. Por quê? A quantidade recomendada diária está sendo ali atingida com a sua alimentação, ou porque você irá suplementar com polivitamínicos. Tudo em excesso faz mal. E as vitaminas e minerais também. Acontece o quê? Intoxicação no seu organismo. Irá trazer consequências esse excesso de vitaminas e também de minerais. Então, suplementação, aqueles polivitaminos que nós compramos ali na farmácia, apenas por recomendação ou do médico ou do seu nutricionista. Nada de se autossuplementar. Sempre priorizando a alimentação balanceada, ok? A prevenção, claro que é com alimentação saudável, todos os grupos alimentares também. E também, claro, evitando o máximo as calorias vazias, que nós sempre falamos, os alimentos industrializados, né, que vem com excesso, independente de falar que é fortificado, que é fonte disso, não, evite o máximo esses alimentos. E que além de tudo, das calorias vazias, também tem acesso de açúcar, de sal, de gordura, entre outros também. E claro, ali tem a variedade, nada de monotonia alimentar, tem muita variedade alimentar. Isso que é importante para que não ocorra a fome oculta, para que não ocorra nenhum tipo de deficiências de algum micronutrientes. Isso é muito importante, tá vendo? Estou prestando atenção, eu estou anotando tudo aqui. Agora eu estou trazendo meu caderninho para me ficar, olha, exemplar. Tá certíssimo, certíssimo. Amélia, eu aproveitei e separei algumas vitaminas, né, e alguns minerais, sinais e sintomas que o corpo dá quando está havendo alguma deficiência. Ressaltando que não é todos os sinais e sintomas, que senão ficaria muito extenso, são apenas alguns. E também quais os alimentos que a pessoa pode comer que contém aquela vitamina ou aquele mineral, ok? Então eu fiz uma pequena lista, né, uma pequena listinha, e eu vou falar para vocês. Agora começando com a vitamina A. A vitamina A é importante porque nosso sistema imunológico, nos nossos ossos e, claro, na nossa visão. Quais os sinais e os sintomas que você está tendo deficiências nutricionais? A que nós já sabemos que é a cegueira noturna, né? Aquela que você acorda, não consegue ver direitinho o que está acontecendo, né? E pode até mesmo levar a outras consequências também. Além de pele seca, né? Cabelo seco, acne, pode ser o quê? Já demonstrando que está acontecendo alguma deficiência desse micronutriente. Quais são os alimentos que contêm vitamina A? Nós falamos que são os laranjinhas, né? Todos os alaranjados, cenoura, abóbora, né? A própria laranja também. E, claro, as folhas verdes escuras também contêm vitamina A, ok? Agora, sobre a vitamina C. A vitamina C está relacionada ao nosso sistema imunológico, né? E também ela combate ali ao estresse oxidativo, né? Aqueles radicais livres que vêm ali para oxidar nossas células, ok? Quais são? Como que demonstra que você está tendo algum tipo de deficiência dessa vitamina? A gengiva sangra. E claro, o seu sistema imunológico sempre está ali, baixo. Você está com gripes, você está sempre resfriado. Isso já pode demonstrar algum tipo de deficiência de vitamina C. Quais são os alimentos que contêm vitamina C? As frutas cítricas, né? Como a laranja, o limão, a acerola, o kiwi. A goiaba também, que não é cítrica, mas contém vitamina C. E, claro, nossas folhas. Eu vou falar muito das folhas verdes escuras hoje. Porque eu falo que elas são completas, né? Tem muitos minerais, muitas vitaminas nas verdes escuras. Ressaltando a importância da variedade. Vai comer sempre espinafre, rúcula não. Varie bastante. Senão não vai adiantar, né? Bom, agora eu vou falar da vitamina D. Vitamina D, Amélia, é um pouco complicado, né? Porque a vitamina D ela é produzida com o quê? Com a exposição solar. Né? Então, muitas das pessoas têm deficiência de vitamina D. Mais da metade das pessoas tem sim, porque não tem esse tempo de ficar ali, né? Até as 10 horas com a exposição solar, sem protetor solar, né? Ou após as 16 horas. O tempo é muito corrido, então não tem tempo. Eu tenho paciente que falou assim, Nutri, ela estava com deficiência, eu falei, eu tô com deficiência, mas é porque assim, eu não tenho tempo nem vontade de ficar no sol. Eu tenho medo de ficar no sol. Claro, pode ocasionar câncer de pele, até porque se tiver com protetor solar, não vai ter ali a formação, não vai ter a vitamina D ali no seu organismo. Tem que ser sem. Nós temos realmente medo do câncer de pele. Bom, a vitamina D é de extrema importância no nosso sistema imunológico também, como também na saúde óssea.
Você necessita da vitamina D para ser absorvido o cálcio. Caso não tenha vitamina D, a absorção do cálcio já fica comprometida. Então, ela é importante na saúde óssea. Como e agora? Como é que eu vou fazer se não tenho tempo de ficar no sol? Ou medo. Ou medo de ficar também no sol. Tem alguns alimentos que contêm a vitamina D. É pequena, a quantidade baixa, mas contém. Como, por exemplo, o cogumelo do sol, contém vitamina D. A gema de ovo também contém vitamina D. Peixes como salmão, sardinha também contém vitamina D, né? Além de outros alimentos também que contém. Então, é importante colocar sempre esses alimentos nas suas refeições, né? Para que não ocorra nenhum tipo de deficiências dessa vitamina, ok? Fala que ela é a mais complicada, né, das vitaminas, né? Tirando a vitamina C que oxida também, se você faz o suco de laranja, coloca assim na claridade e for claro, ela vai ser oxidada, então não vai adiantar. Fez a vitamina ou fez o suco de laranja, já toma, senão ela irá oxidar, já era vitamina C. A vitamina B12 é de extrema importância ali no funcionamento do nosso sistema nervoso, nosso sistema imunológico e também na formação de células vermelhas, né? Você está com deficiência de vitamina B12, você vai sentir fadiga. É muito similar à deficiência de ferro. Você vai sentir fadiga, fraqueza, vai se sentir mais mole. E quais são os alimentos fontes dessa vitamina? Carnes vermelhas, como por exemplo o fígado. O pessoal fala que tem uma aversão ao fígado. Eu não gosto de fígado. Eu também amo fígado. Eu já comi fígado. Isso é ótimo. Eu também eu gosto muito de fígado. E fígado é uma fonte de ferro, de vitamina B12, que é tão importante ali para a produção das nossas células vermelhas, né? Então, carnes bovinas, né, de preferência o fígado, o frango, o peixe também contém bastante vitamina B12. Quer saber se você tem alguma deficiência? Procure um nutricionista, procure um médico, veja como está a sua alimentação, irá examinar como que está a sua alimentação e aí sim irá entrar com a alimentação correta e, caso necessite, a suplementação. É isso aí. Puxa vida, voou o tempo, Voou. né? Voou. Mas o importante é que nós tivemos o conhecimento e que você volta no mês que vem, não volta? Com toda certeza. Eu vou ter que ampliar o seu tempo aqui, viu? Mas muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. A você. Foi excelente o programa, eu tenho certeza que todo mundo adorou. Muito obrigada. A gente vai para o intervalo e agora a gente volta para falar do IASES. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. E agora nós vamos falar do IASES. Por isso, eu vou pedir para você, vamos colocar o primeiro vídeo? Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASES e faça a escolha certa. No IASES você fala com alunos e pais de alunos e descobre todos os motivos para estudar aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASES, você... Aí, gente, vocês viram só? Mas por que eu estou apresentando para vocês? Porque eu vim hoje, não é, com essa pessoa aqui no programa
para nós estarmos conversando um pouquinho, porque a importância que tem, não é nós estarmos aprendendo uma segunda ou uma terceira língua, mas antes de mais nada, eu sempre faço, quando a pessoa entra aqui no programa a primeira vez, eu sempre faço uma abertura para que a gente conheça um pouquinho mais de perto. Legal. Então, rapidamente, porque nós não temos muito tempo, Claro. mas vou querer saber algumas coisas de você. Pode ser, Humberto? Claro, vamos lá. Então, vamos lá. Humberto, você nasceu aonde? Eu sou paulistano, nasci em São Paulo. São Paulo. E os seus pais são japoneses, você é japonês? Explica para mim. Sim, na verdade, os meus pais, o pai e mãe, os dois vieram do Japão e eu nasci no Brasil. Nasceu Sou no brasileiro, Brasil. sou Nisei, né? Nisei. Isso. E me diga uma coisa, é casado, solteiro? Sou casado, a minha esposa é médica e nós temos 2 filhos, um casal de filhos. Olha que beleza. Ela é japonesa? Ela também é descendente. Ah, que legal. E me diga uma coisa, e você, seus pais vieram para Guarulhos ou você que veio para Guarulhos depois? Como é que foi isso? Na verdade, a gente se instalou em São Paulo e quando me casei, toda a família da minha esposa é daqui, né? E nós achamos melhor transferir tudo para cá, né? Então a gente se mudou para cá e todas as nossas atividades são desenvolvidas aqui nessa cidade. Bom, você aqui em Guarulhos, você tem como profissão, você estudou Direito. Sim. Colega meu. Olha só, tá vendo? Que bom. Fez a faculdade. Mas hoje você tem um negócio aqui em Guarulhos, não é? Sim. Que é o IASG. Sim. Uma franquia. Na verdade, a vida inteira eu fui muito afeito a idiomas. Eu sempre gostei muito de estudar, de trabalhar com idiomas, fiz muita tradução, né? Além de ser formado em Direito, eu trabalhei muito com traduções. E idioma japonês, inglês, espanhol, enfim. Então, quando eu resolvi abrir o meu negócio, eu achei assim, por que não abrir um negócio dentro daquela área que eu tenho mais afinidade, que é o idiomas, né? E eu escolhi o IASG porque o IASG realmente é uma escola que tem muitos anos de tradição, são 70 anos, em 2020 vai fazer 70 anos de história no Brasil, tudo, né? Então ele tem uma metodologia muito clássica e de resultados, e além de toda uma política que não é só de ensinar o idioma, né? Tem toda aquela coisa de transformar o aluno num cidadão do mundo, tem uma ideologia, uma filosofia por trás. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção e achei legal, né? E eu investi nesse negócio. E há quanto tempo você tem o IASG aqui em Guarulhos? Eu vou para o 5º ano. Quinto São 5 ano. anos, isso. E você, a gente percebe, né, conhecendo você mais de perto, o amor que você tem naquilo que você faz. Eu até comentei com você Gosto isso bastante. ontem, né? Sim. E lá eu estive observando também que você, assim, atua em várias faixas etárias, né? Sim. Começam desde os pequenininhos. Exato. A gente tem aluninhos de 3 anos de idade, né? Acabou de desmamar ali, já está estudando inglês, né? É muito interessante. Eu tenho um aluno ali, né? O nome dele é o Seu Bento, também descendente japonês, ele tem 73 anos e também é um dos nossos alunos. Então temos alunos de 3 a 73 anos, né? E todos eles dentro de uma metodologia própria, toda desenvolvida, para que cada faixa etária consiga se familiarizar da melhor forma possível com o segundo idioma. Realmente é muito legal. Eu estava vendo, né, que a metodologia que vocês fazem, eu achei super interessante, porque, na verdade, o aluno ele acaba aprendendo sem saber que está aprendendo, né? Porque vocês usam os temas, né, as coisas que estão acontecendo atuais, Exato. né? Nossa, você estudou, hein? É isso mesmo, exatamente é isso. A gente usa uma metodologia, né, de abordagem comunicativa, que é exatamente isso, colocar o aluno dentro da realidade que ele vive. Então, se é uma criança, vamos falar de aniversário, vamos falar de amiguinhos, vamos falar de atividades que eles desenvolvem no dia a dia. É um adulto, vamos falar de trabalho, vamos falar de negócio. Então, dentro da sua realidade, a gente linka o segundo idioma. Isso facilita muito a assimilação do idioma. Exatamente o que você... E uma coisa bacana também, que eu achei assim, sensacional, é que você faz atividades com eles, de eventos e parcerias que são super interessantes. Fala um pouquinho. A nossa preocupação realmente não é só ensinar o idioma. Nós queremos que o nosso aluno seja cidadão do mundo, que ele se preocupe com todas as coisas que estão acontecendo a seu redor, não só meio ambiente, não só todas as questões sociais. Inclusive, por exemplo, no mês passado fizemos uma campanha de prevenção ao suicídio, né? Então todo mundo com fitinha amarela dentro da escola. Então, assim, existe ali uma grande preocupação com a questão social. O aluno está inserido aonde ele vive, ou a gente só quer ensinar idioma? Não é assim. A gente quer que o aluno realmente esteja inserido e saiba qual é o mundo que ele vive.
E dentro desse mundo, que consciência, que grau de consciência ele tem em preocupação em relação a tentar solucionar, não digo, mas se envolver com esses problemas, né, e buscar uma solução. Então a gente tem uma visão de futuro muito forte para que os nossos alunos realmente se contextualizem dentro do mundo que eles vivem. Por isso que a gente faz muitas atividades. Participa de atividades com a prefeitura, com Lixo Zero, a gente participa com outras ONGs, né, difunde. Inclusive as unidades que são estudadas no livro falam muito dessas questões, né? Então não é uma coisa assim, uma coisa que não é a minha realidade. Não. Sempre dentro da realidade do aluno. As coisas se modernizaram, a educação se modernizou, não é? Muito. A gente, por exemplo, na minha época, estudar inglês na escola era uma coisa maçante. Quem tem a minha idade sabe disso, né? Ficava até com medo quando a professora chegava e perguntava, "What time is it, please?" Oh, meu Deus do céu! A resposta que era o problema, né? A pergunta até a gente entendia, mas a resposta a gente ficava se escondendo entre os livros ali, entre as mesas, para a gente não ser chamado. E hoje não, né? Eu acho que assim, tendo esse método de nós estarmos falando do nosso dia a dia, as questões sociais, trabalhando tudo isso, Sim. as pessoas, elas realmente, não é, passa a fazer parte da sua vida. Isso é uma coisa que acaba agregando. E quanto é importante depois, na fase adulta, não é, poder estar, mesmo as pessoas que estão lá na fase adulta, a questão do emprego, a questão de você poder estar numa viagem, poder se relacionar com as pessoas, Sim. é muito importante. É muito importante, porque hoje o segundo idioma já faz mais do que parte do nosso dia a dia. Exatamente. Você é estudante, você vai fazer uma pesquisa, seja de que grau for de escolaridade. Você vai fazer uma pesquisa no Google, eu sempre falo para os meus alunos, você vai colocar em que língua naquela lacuna? Em português ou em inglês? Se você colocar em português, aparecem apenas sites que falam português. Se você coloca aquela palavra em inglês, aparecem todos os sites desse assunto no mundo inteiro. Por quê? Porque fala inglês. Então a sua pesquisa passa a ser muito mais atualizada, qualificada. Por quê? Porque você conhece o segundo idioma. Então você passa a ser conhecedor muito mais do que aqueles que não falam o segundo idioma. Aí você passa a ter a informação. Você passa a ter a informação, você vira líder. Porque a informação te dá poder. Você vira um líder. E é na liderança que as coisas acontecem. Todos os seus objetivos vão conseguir ser atingidos, porque você atingiu um grau de liderança. E o que contribuiu para você atingir essa liderança? O segundo idioma. Então as pessoas não param para pensar, né? Eu não preciso estudar porque eu não vou viajar, eu não vou trabalhar com comércio internacional. Mas não é só isso. A sua visão de mundo vai se ampliar quando você passa a ter o segundo idioma. E exatamente isso, são os diferenciais que você conquista, né? Então hoje, se nós temos uma vaga de emprego, se nós queremos galgar um espaço melhor, né, conquistar um espaço melhor, quanto mais bem você estiver preparado, as condições são favoráveis para que você consiga. Senão você vai ver os outros, né? Os outros acontecendo, os outros conseguindo, não é? E é bem isso, porque a gente pensa, puxa, o inglês já está difundido, todo mundo fala. Na verdade, não é bem assim. Apenas 5% da população economicamente ativa domina o segundo idioma. 5%. Então, assim, dos que trabalham, só 5% realmente dominam. Então, assim, daí você vai vendo que os 95%, que é a grande maioria, não dominam esse segundo idioma. Fala algumas palavras. Eu sei falar goodbye, eu sei falar thank you. Mas o que não quer dizer que você domina o segundo idioma. Então, para você ser uma pessoa de expressão, em todos os segmentos que você atua, você tem que ter o segundo idioma. E a população que domina o segundo idioma são muito poucos, né? Então você vai passar a almejar a fazer parte de um grupo de elite, né? E é aí onde todas as coisas acontecem. Aí tem promoção, tem diretores de empresa, presidentes de empresa, empresários, todos eles estão ali, naquele nicho. É ali que você tem que chegar. E para chegar naquele nicho, naquele grupo, você tem que ter o segundo idioma. Parece simples, mas se você pensar em tudo isso, você fala, puxa vida, está mais do que na hora de começar a estudar, né? E na verdade todos podemos, né? É só mesmo ter uma iniciativa. Por isso que hoje eu trouxe aqui para você uma escola séria, um local que realmente você vai ter, não é, o resultado que você merece para você ser isso, ter, não é, um segmento na sua vida com êxito, com prosperidade. Se você me permitir, Humberto, tem um vídeo para a gente colocar aí, pode ser? Vamos lá? Vamos ver.
isso aí, Humberto. Parabéns. A gente fica muito feliz que a nossa cidade, não é, tem um trabalho maravilhoso. Mas eu queria abrir para você falar para nós das 3 unidades. Bom, vamos lá. Então, nós, o IAS de Guarulhos, somos 3 unidades. Vila Augusta, aqui no centro de Guarulhos, e no Bom Clima, que é a minha unidade. Então, somos 3 franqueados, atuando forte aí na cidade para difundir o idioma e também a cidadania. Então, vamos lá, vamos em frente, conta aí com a gente. A hora é agora, né? Atitude faz a diferença. É isso aí. Vamos ser líderes e vamos prosperar. Vamos em frente. Muito obrigada, Humberto. Obrigada mesmo. Thank you very much. A gente vai para o intervalo e agora a gente volta, com Lima, falando sobre esporte. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, agora aqui com o Lima, esse repórter esportivo que é maravilhoso, maior sucesso no programa. Só tenho que te agradecer, viu? Você veio somar algo positivo aqui no Mulher de Verdade. Eu é que agradeço a oportunidade que você nos dá. Aliás, falando em oportunidade, né, mandar um abraço pro companheiro lá, né? Oh, amigo gostoso de encontrar. Fiquei muito contente de encontrar o Haroldo lá na que feira. Bom, do isso livro, aí, lá. trabalhando. Nossa, muito contente, viu? E aproveitar e mandar um abraço para ele, né? Mas a gente está aqui. E a gente não pode falar que esse quadro aqui tem um oferecimento Do STL Informática. Isso! Olha, é bom lembrar o amigo telespectador que quando a gente fala em informática, né, você sempre vai ter assim aquela loja de informática, aquele prestador de serviço, né? Na verdade, a STL Informática ela abrange muito mais do que isso, né? Nós temos uma parceria com várias empresas e a gente trabalha também com outsourcing, né, que é a locação de equipamentos mais na área de impressoras multifuncionais. E isso faz com que também o parceiro nosso, a gente costuma brincar, falar que o cliente fiel nosso, ele não paga a nossa mão de obra, ele só paga peças quando precisa trocar, né? E o técnico vai até o local, vai verificar o que está acontecendo. Então é uma forma de parceria diferente do mercado comum e a gente está aí no mercado para isso. Por isso já estamos aí há 18 para 19 anos, né? Olha que beleza, fazendo um trabalho, acompanhando a tecnologia, obviamente, e atendendo aí a nossa clientela. Fala pra gente o telefone do contato. 2479-3687, né? Temos também lá o nosso site, que é o www.stlinformatica.com.br. Lá você vai ver toda a linha de serviço que a gente pode atuar para você. E a linha de câmeras de segurança que nós falamos, né, também, que é uma área hoje que você não pode abrir mão, né? Tem muita gente que fala assim, eu vou colocar câmera lá, pra quê, não sei o que lá e tal, depois que acontece alguma coisa ali, agora, se eu tivesse câmera, porque a câmera, às vezes o pessoal tem até a famosa câmera falsa, né, que inibe a ação do marginal. Ela inibe, ela pode não evitar totalmente, mas inibe, sempre chama atenção. Mas quando você tem a câmera mesmo, aí se você precisar... Melhor ainda, lógico. Esse é o certo. É só apresentar, né? Esse é o correto. Bom, vamos então falar de esporte? Vamos falar de esportes aqui no Mulher de Verdade com esporte de verdade, né? Vamos falar então sobre o basquete feminino. Então, o basquete feminino do Brasil está aí se
se resguardando até um pouco, porque esse campeonato que eles estão disputando aí, lá em Porto Rico, né, e venceram aí a Argentina por 49-76, e devem entrar em quadra daqui a pouquinho novamente também, contra o Paraguai. O que acontece? É uma preparação, eles vêm de um título, né, o Brasil lá em Lima, no Peru, no Pan-Americano, o Brasil foi medalha de ouro. Olha que beleza. Então, está aí já disputando essa competição, aonde dá vaga para o pré-olímpico e, por consequência, a próxima Olimpíada. Isso é muito importante. E o Brasil tem um time bastante homogêneo, interessante, porque você sabe que depois que nós perdemos em termos de idade, né? Deixaram de jogar o basquete, a gente só fala basquete, a Hortência, Magic Paula, né? Então, essas meninas, obviamente, já hoje, numa faixa etária diferente, acompanham o esporte, são ainda comentaristas e tal, e sabem muito bem do que é necessário para que o basquete possa desenvolver no Brasil. Então, tem que ter investimento, tem que ter paciência também, e o Brasil vem aí com a equipe feminina se preparando bem, disputando essa competição aí, aonde, lógico, como entrou com um certo nível já avançado, pode também brigar por título. Né? Isso aí. Me diga uma coisa, e hoje, né? Na verdade, hoje, às 16 horas... 16 horas elas entram em quadra para enfrentar a equipe do Paraguai. Paraguai, hein? Tem grande chance de vencer o Paraguai. Não que o Paraguai seja uma equipe tão ruim, é uma equipe boa. Mas o Brasil está bem preparado. Eu acredito até que possa vencer mais essa e seguir aí vencendo, né? Sempre que é importante para o esporte brasileiro. Vamos falar um pouquinho da seleção brasileira masculina? Então, a seleção brasileira masculina, o Brasil vem de uma derrota, né? Uma derrota estranha, porque o Brasil joga com o Equador e não consegue ganhar do Equador. Perdeu para o Equador num jogo que a gente nem tinha essa expectativa de derrota. Então, o Brasil já tem aí mais 2 amistosos preparados. São 2 amistosos interessantes, porque você vai pegar uma escola do futebol africano, que é o Senegal, e também a equipe da Nigéria. A Nigéria é um time muito rápido. É um time que joga um futebol, aliás, a gente poderia até dizer, muito parecido com o futebol brasileiro antigamente, porque o futebol brasileiro hoje não está mais com aquela imponência que tinha antigamente. Infelizmente, né? Infelizmente. E olha que nós temos bons jogadores, a gente não sabe até entender bem o que está acontecendo com o futebol. E o Tite aproveitou aí esses 2 amistosos para convocar 3 jogadores que ainda não tinham figurado entre os convocados dele, que é o zagueiro Rodrigo Caio, o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, que a semana passada acabou de ser campeão da Copa do Brasil, e o Gabriel Barbosa, o Gabigol, né, que realmente tem feito muitos gols, é o jogador que vem fazendo com que o futebol tome uma dinâmica diferente. É interessante porque os torcedores já levam, seja cartolina, seja faixa, banner, eles já levam para o estádio. Hoje tem gol de Gabigol. Olha e acontece sempre os gols de Gabigol. Mas é importante, né, dar oportunidade para mostrar, até para nós, não é? O trabalho desse pessoal que está tão bacana. Sim, né? o que a gente acha interessante, nós falamos aqui no outro programa, né, sobre os jogadores que vão jogar na Europa, jogar fora do Brasil. Ele é um dos jogadores que foi bem vendido, né, um valor muito alto, tem um alto salário e não conseguiu se dar bem lá. Voltou e jogou bem no Santos, né, quando voltou para o Santos, e agora foi para o Flamengo e é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato difícil de se disputar. Nós temos aí há sempre 4, 5, 6. Hoje nós temos 3 times ali mais encabeçados na frente, que é o Palmeiras, o Flamengo, aliás, o Flamengo em primeiro lugar, Palmeiras, Santos, e depois vem mais 2 paulistas, mais um paulista, né, que é o São Paulo, também ali beirando, o Corinthians brigando, e tem o Internacional ali no meio, né? Então a gente sabe que o futebol brasileiro é um campeonato muito difícil, costuma-se dizer que é o campeonato mais difícil do mundo, em termos de nacional. Mas veja bem, né? E assim a gente vai conhecendo um pouquinho mais, falando um pouquinho mais desse trabalho maravilhoso que todos eles fazem e também, não é, motivando essa criançada, motivando... Você falou uma coisa super importante, como é preciso, né, ter investimento, não é? Tem que ter, tem que ter investimento. E eu acho que na base também teria que ter, não é? Eu acho o seguinte, Amélia, a gente ouve falar, como está acontecendo em Guarulhos, Olimpíadas colegiais, isso é lindo, isso é maravilhoso, mas
não tem sido aplicado isso com o objetivo de que o nosso jovem tenha uma sequência na prática do esporte. E tem oportunidade, não é, de buscar. Exatamente. Não é? Ter uma colocação boa depois. Porque se você pegar, por exemplo, vamos falar da nossa cidade, Secretaria de Educação. Se ela pegar e falar assim, olha, vamos fazer campeonatos de futebol de salão, vôlei, basquete, mas vamos fazer ele regionalizado, vamos distribuir ele em vários pontos de Guarulhos e depois a gente faz umas 2, 3, 4 seleções das regiões e vamos fazer uma disputa final. Olha que coisa que daria. E quantos caminhos abririam para o esporte, para esses jovens. Mas a gente vai ter espaço aqui para a gente ficar cutucando, não é? Pois Quem sabe, através do programa, através do Lima, a gente não possa mudar. Pelo menos aqui na nossa cidade. A gente não consegue mudar o Brasil, mas a nossa cidade... Vamos mudando as nossas opiniões Exatamente, aqui, né? É isso aí. Bom. Você acredita que acabou? Acabou o programa? Acabou. Então deixa eu só dar essa notícia Pode última dar, aqui, que é o pode Campeonato dar. Brasileiro Feminino. Corinthians e Ferroviária de Araraquara estão decidindo o título agora, 14h30, entrando em campo já, deve ter terminado o primeiro tempo, né? E estão disputando o título do Campeonato Brasileiro e ambas as equipes vão para a Libertadores de América Olha. feminino. Então já estão garantidos, né? Já vão, só não sei até agora quem é que está ganhando, para saber quem vai ser o campeão. Lembrando que o outro jogo anterior, que já da decisão, empataram em 1-1. Então, se for para o empate, vai para os pênaltis. Epa, aí é sofrido. Aí é sofrido. Aí é sofrido. É isso aí, Lima. Valeu. Obrigada, hein? Eu que agradeço e mandar um abraço, forte Vamos abraço lá. para um corintiano muito especial, amigo meu, chamado Padre Leandro. Ah. Padre Kleber Leandro, Ô, Padre corintiano. Kleber, Um abraço isso aí, para um ele, abraço. que também faz parte da casa aqui. É isso mesmo. Muito obrigada, viu? Próximo mês contamos com você? Sim, claro, sem Nós vamos dúvida. ter que aumentar esse espaço, porque o espaço está ficando pequeno, gente. Bom, e assim a gente vai encerrando, né, o programa Mulher de Verdade, com a certeza que nós levamos o melhor. Meus agradecimentos especiais ao Senhor, a todos que estiveram aqui, a minha equipe e a você. Nos encontramos no próximo programa.